Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai dar continuidade à matéria, à disciplina, né, de microbiologia oral, microbiologia no curso de odontologia, que é a professora Bruna, né, que está falando com vocês. Hoje a gente vai iniciar uma nova etapa, né, a primeira etapa em que a gente vai entrar naquela segunda parte dentro da microbiologia que a gente conversou no início da cadeira, no início do semestre, que seria a microbiologia propriamente dita, né, a microbiologia básica. A gente saiu um pouco da parasitologia, agora a gente vai entrar um pouco no mundo da microbiologia que vocês conhecem, talvez tenham um pouco mais de contato via jornal, via o que está acontecendo, né, diante da nossa situação pandêmica, que seriam as bactérias, os fungos e os vírus, que são esses micro-organismos que habitam e causam muitas vezes patologias associadas à microflora oral ou ao comportamento sistêmico, né, de pacientes, tá? A gente está vivenciando um momento aí único na história, e a gente tem outros relatos dentro da história de pandemias, de epidemias, de pragas que realmente, né, são causadas por esses tipos de organismos, né, os micro-organismos. E hoje a gente vai estudar basicamente um pouquinho sobre a anatomia, a diferenciação, características dessas células que são encontradas nos micro-organismos, ok? Então, sejam bem-vindos. Vamos dar início. Basicamente, quando a gente fala de microbiologia, a gente está se referenciando muitas vezes à biologia, à vida, à ciência micro, né, daquilo que a gente não consegue acessar, visualizar a olho nu. Então, seriam basicamente os micro-organismos, são organismos tão pequenos que a gente não consegue visualizá-los e causam danos aí, né, irreparáveis, irremediáveis, muitas vezes levando seres multicelulares, desculpem, seres multicelulares, seres complexos como nós humanos, à morte, né? Então a gente tem que respeitar e realmente ter receio contra alguns desses micro-organismos. O que a gente mais tem ouvido falar são dos vírus, né, devido ao vírus do presente no momento, que seria o Covid, né, a SARS-19. A gente também vai comentar muito a respeito das bactérias e de alguns tipos de fungos, que seriam os mais voltados para a cadeira da saúde, né, que vocês estão realizando dentro da disciplina aqui na odontologia. Os prions, as algas e os protozoários, eles realmente não são muito foco da disciplina, já que, por exemplo, os prions, eles são bastante raros, apesar de serem muito mortais, né, muito perigosos. As algas microscópicas, elas realmente não condizem com a nossa realidade clínica, em consultório, em atendimento a pacientes, pois não acometem, né, doenças, nem patologias, nem estão associados a processos que venham a amenizar alguma dessas patologias, e os protozoários que também não estão correlacionados diretamente com a cavidade bucal. Então, o que a gente quis fazer? Lembram que eu falei para vocês que quando a gente inicia a microbiologia, principalmente a microbiologia dentro de uma disciplina, de uma área da saúde, a gente não quer transformá-los em microbiologistas. A gente quer dar uma base para que vocês possam entender as características daqueles animais, daqueles seres que vão causar doenças, que vão causar o prejuízo, a disfunção, não vai ter aquela função normal do organismo devido à presença de algum deles. E a gente, da área da odontologia, então a gente foca muito naquilo que vai atacar, que vai causar algum tipo de dano ou que seja importante visualizar em boca, que seriam principais desses três: os vírus, as bactérias e os fungos. Em relação a essa tabela, a gente tem uma seta, né, mostrando para vocês como curiosidade a respeito da resistência desses possíveis micro-organismos, né? Como eu comentei anteriormente, os prions, que é aqueles que causam a chamada doença da vaca louca, não sei se vocês conhecem, mas eles causam danos neurológicos irreversíveis, causando, né, a morte de pacientes.
são micro-organismos extremamente perigosos porque eles são muito resistentes a medicamentos, a tentativas de tratamento. Então, normalmente é uma doença irreversível, tá certo? E daí, dos mais resistentes, que seriam os prions, a gente tem os menos resistentes, seriam os vírus envelopados, que são aqueles vírus em que possuem um envelope capaz de se desfazer e liberar aquele material genético, como a gente vai estudar. A gente vai ver que os vírus, eles não são nem considerados seres vivos, né? Pois eles possuem somente aquele material genético acoplado em uma cápsula de proteína, muitas vezes, e não possui organelas nem estrutura vitais que dão a ele característica, né, de célula viva. Eles, para viver, para se reproduzir, para se alimentar, eles precisam estar dentro de outras células, por exemplo, na célula humana. E aí a gente tem dentro, no meio dessa resistência, os fungos e as bactérias. E a gente até já pode perceber uma característica que vocês, no final dessa aula, né, dessa não, mas da continuação dessa, que essa é uma parte 1 e vai ter a parte 2 na próxima semana. Vocês vão visualizar que existem dois tipos de bactérias, as gram-negativas e as gram-positivas, onde a gente vai identificar através da existência e característica da parede celular, como a gente vai ver hoje, tá? Eu já vou introduzir esse assunto para vocês e vai ser finalizado na aula seguinte, e aí vocês vão entender um pouquinho como as gram-negativas, elas têm uma toxicidade, elas são mais resistentes a remédios, a tratamentos do que as gram-positivas, então elas são um pouco mais perigosas, por assim dizer, do que as gram-positivas, certo? Então, uma breve história dentro da microbiologia, porque é sempre bom, né, lembrar de onde viemos, de onde vem essa disciplina, de onde vem a importância desses micro-organismos que estão causando aí a pausa no mundo em 2020. Eles são basicamente, né, em 1683, há muito tempo atrás, esse cientista, ele identificou, né, a presença desses micro-organismos e meio que definiu, de certa forma, esses micro-organismos. Ele disse que seriam animalículos em um material esbranquiçado com consistência de manteiga encontrados sobre os dentes quando estes não eram limpos. O que ele está descrevendo com essa frase? Ele está descrevendo as bactérias que estão formando, que estão compondo aquela placa dental, aquele biofilme formado em cima da estrutura dental, principalmente quando a gente não escova o dente, né? Diariamente, não sei se vocês estão lembrados, mas diariamente a gente vem formando uma película adquirida, que vai adquirindo, que vai absorvendo micro-organismos que a gente tem na boca. A título de curiosidade, para quem não sabe, a gente tem mais de 600 tipos de bactérias na boca, quantidade a gente tem milhões, né? Então, aquele beijo é sempre pensado 3 vezes, né? Para que a gente possa saber que aquela pessoa, ela realmente tem uma higiene legal. Então, a gente tem, de fungos, a gente tem cerca de mais de 200 tipos de fungos. Então, há um reino aqui dentro da boca, uma fauna microbiológica enorme, sem comparação. E aí, quando a gente tem o dente em estado em que a gente já escovou o dente e a gente vai, por exemplo, dormir, a gente vai começar a formar essa película e ela vai meio que grudar aqueles micro-organismos naquela película, formando o início da placa dental. E essa placa, ele definiu como sendo esse material com consistência de manteiga, meio amolecido, né? E ao mesmo tempo, em microscópio, ele identificou que era formado, além dos materiais biológicos, né, polissacarídeos, restos de célula, a gente tem esses animais, esses animalículos, esses micro-organismos, que seriam principalmente as bactérias encontradas na superfície dental. Que é a chamada, né, como mais uma vez, definindo para vocês, é a placa bacteriana ou biofilme. Aqui ele se identificou em 1683. Linnaeus, ele definiu depois que foi encontrado, que foi estudado, que realmente foi evidenciado que nós, seres humanos, não somos os seres mais complexos, né? A gente estudou seres que estão antes da gente aqui nesse mundo e que vão permanecer muito depois da gente, né?
porque eles têm uma capacidade de mutação e de se adequar ao ambiente muito maior do que qualquer ser humano. E aí, para estudar, para poder identificar e melhorar os aspectos dentro da ciência microbiológica, foi realizada uma definição. Além da definição, uma identificação daqueles micro-organismos. Então, começou a se dar nomes para aqueles micro-organismos que eles encontravam, né, catalogando através de características particulares deles. E aí, essa identificação, ela segue uma regra. Uma regra essa que sempre a gente utiliza o gênero como o primeiro nome daquela espécie, daquele micro-organismo, e o segundo nome seria a espécie. Como, por exemplo, a gente tem o Streptococcus mutans, certo? Lembrando sempre, desculpa, que o gênero, ele começa o nome do micro-organismo com a letra maiúscula sempre, independente de você estar escrevendo o nome do micro-organismo no meio da frase, ele vem com a letra maiúscula e sempre escrever em itálico, tá bom? Então, aqui a gente tem o exemplo do Streptococcus mutans. Streptococcus é o gênero daquelas bactérias, e aí a gente vai ver que é muito pela forma daquela bactéria que ele é chamado de Streptococcus. Mutans é a espécie daquele gênero, daqueles tipos de Streptococcus. Então, ele especificadamente, né, para poder identificar aquela bactéria causadora, né, como a gente já conhece do processo da cárie, a gente tem o gênero que é o Streptococcus e a espécie Mutans. Então, dentro dos Streptococcus, a gente tem outras espécies, por exemplo, Streptococcus casei, Streptococcus sanguinis. Então, existem outros tipos de Streptococcus. E aí, para especificar aquele determinado, a gente utiliza da espécie. Notem que a letra inicial é sempre maiúscula e a palavra é sempre escrita de forma itálica. E aí, dentro da história da microbiologia, além da identificação desses micro-organismos da cavidade oral, da identificação por parte da nomenclatura, a gente também tem teorias, né, de como eles foram abordados, de como eles foram criados, do que consiste. A gente, erroneamente, o pessoal antigamente, né, assim como eles acreditavam que a Terra era quadrada, que não era o centro do universo e tudo mais, eles também acreditavam na geração espontânea, onde cientistas, né, colocavam em prática que alguma forma de vida poderia surgir espontaneamente da matéria morta. Então, assim, a matéria morta acabava criando mosca, larva, espontaneamente. E não é de forma espontânea. Né? Tudo está conectado, interligado por um processo de putrefação e pela própria existência daquele micro-organismo já no local. Tá? Então, isso depois de um tempo foi descoberto e hoje em dia elucidado, né, de forma já verídica. Então, dentro da microbiologia, quando a gente fala muito, assim, principalmente nessa época, que a gente fala de vírus, bactérias, fungos, o que é que vocês pensam? Provavelmente vocês pensam em doença, provavelmente vocês pensam em coisa ruim, né? Que o coitado dos micro-organismos, eles são os vilões da história, mas infelizmente a realidade não é essa, ao contrário, a gente depende dele para inúmeros processos de qualidade de vida. E aí, dentro da nossa disciplina, a gente vai ver um pouquinho. Então, para quem é apaixonado, como a gente aqui, né, desse lado de cá, né, que a gente já tem um pouquinho mais de prática, a gente sabe o quão importante eles são. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, 3% só dos micro-organismos, eles são patogênicos. Então, 3%. 10% eles são chamados de oportunistas. Então, eles vivem na gente, por exemplo, um exemplo, mas eles não causam doença. Se você sofrer um estresse muito forte ou tiver uma imunidade, uma queda de imunidade, ele pode sim vir a causar doença diante disso, diante de um desequilíbrio do seu organismo. Então, ele usa como oportunidade, mas ele normalmente ele se mantém neutro. E 87% da quantidade de micro-organismos existentes no mundo, eles são benéficos. Eles são bons, eles fazem parte da nossa microbiota. A gente precisa deles. Quando vocês lembram de micro-organismos, vocês não lembram, às vezes, das coisas básicas que eles fornecem.
Por exemplo, na indústria de alimentos, gente, iogurte, leite, leite é pasteurizado através de micro-organismos, o iogurte, o pão, o fermento de pão, bolos, queijos, só se consegue queijos através da fermentação, que é ocasionada por micro-organismos, vinhos e muitas outras coisas mesmo, cerveja. Então, tudo isso a gente tem só de exemplo, por exemplo, na indústria de alimentos. Indústria de fármacos, a gente é dependente muitas vezes dessas bactérias, desses micro-organismos em processos de engenharia genética que a gente utiliza do DNA dessas bactérias que se replicam, que se multiplicam com tal velocidade para produzir medicamentos, como por exemplo a insulina, para pessoas que possuem diabetes e que precisam tomar a insulina injetável pela, né, redução desse hormônio dentro do organismo. Então, é extremamente importante. Antibióticos a gente só se teve esse medicamento, gente, para quem não sabe, através de um fungo, que é o penicillium. Né? O primeiro antibiótico, que foi a penicilina, a gente conseguiu através de um fungo. Ele tinha o poder de combater a bactéria e não a gente. Então, a gente utilizou dele, da substância produzida por ele, para poder, então, realizar esse ataque, esse tratamento. Então, pensem também que, tudo bem, a gente tem muitas doenças e o foco grande, quando a gente conversa sobre microbiologia, é em doenças, mas a grande maioria deles, eles compõem uma parte benéfica para a população. Então, não tenham um ódio assim tão acirrado contra eles. E aí a gente vai falar basicamente hoje um pouco sobre a anatomia funcional dessas células. Das células, primeiramente, né? Eu vou conversar com vocês sobre as células procariontes e eucariontes para tentar diferenciar e assim já elucidar algumas coisas, né? A gente vai diferenciar basicamente o que seria o procarionte. Seria a bactéria, as células de micro-organismos como bactérias, e eucariontes são células de organismos como a gente, um fungo, o ser humano, uma planta, nós somos eucariontes. E aí vocês vão entender a diferença entre essas duas células que dão essas características, né? Que vão ditar quem é procarionte e quem é eucarionte. Olha como a gente é diferente, né? Apesar da célula, ela ter muitas vezes, essas duas células, propriedades idênticas. Quimicamente, os procariontes e os eucariontes, isso é, uma bactéria e eu, nós somos iguais. Eu produzo as mesmas substâncias. Eu sou composto por ácido nucleico, proteína, lipídios e carboidratos, que são aquelas substâncias básicas que vocês devem ter visto na bioquímica, né? Composto de carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, que são os formadores do teu material genético, né? Do teu DNA, nucleotídeos. Então, basicamente, somos todos, tanto bactéria quanto homem, formado por isso, somente isso. Desculpem. Reações químicas que ocorrem dentro das células são iguais. Nossas células realizam o mesmo tipo de reações. Tanto a bactéria quanto o homem, eles vão ter a capacidade de metabolizar o alimento. Isso é, eu vou pegar a glicose dentro da minha célula, vou quebrar através da respiração, produzindo assim, né, a respiração que é o oxigênio, produzindo assim CO2 mais água, mais energia, que seria o ATP. A mesma coisa a bactéria vai fazer, ela não vai fazer diferente. Ela vai formar proteínas dentro do seu complexo de Golgi para ser eliminada, para fazer composição à parede celular, membrana plasmática. Tudo isso a minha célula também vai fazer, formando proteínas no complexo de Golgi, no retículo endoplasmático, em todas essas organelas. E eles armazenam energias, que são as reações químicas básicas, né, para a vida, que é a metabolização, a obtenção de energia, a produção de proteínas, que são o mecanismo que a gente tem de produção de informações, e o armazenamento dessa energia através dos lipídios, dos
glicerídeos, e outras estruturas. Desculpe, que a gente vai... não posso te ajudar. Desculpa, gente. A Siri às vezes fica doida, por isso que eu me desconcentrei. Mas, basicamente, eu vou armazenar energia através do glicogênio, dos lipídios, e a mesma coisa eu vou ter dentro de bactérias, dentro de seres micro, tá? Mas onde é que a gente vai se diferenciar? Aí vocês vão dizer, do tamanho. É mais ou menos isso. A gente vai se diferenciar muitas vezes no tamanho da célula, mas também na questão da estrutura celular. A composição vai ser a mesma, as reações que eu vou fazer vão ser as mesmas, mas a estrutura da parede, das membranas e a presença ou ausência de certas organelas e estruturas é que vão ditar essas diferenças tão gritantes entre um ser procarionte e um ser eucarionte. Então, basicamente, eu gosto desse slide porque ele diferencia bastante um do outro. Então, é como se fosse um resumo de tudo o que eu viesse a falar. No procarioto, gente, o que é que acontece? Eu não tenho eu tenho um DNA, que é o meu material genético, que ele está solto. Imaginem uma célula onde o material genético está solto no citoplasma. Eu não possuo a membrana nuclear. Dentro da minha célula, como homem, como ser humano, eu possuo meu material genético envolto, né, separado lá na célula pela membrana nuclear ou carioteca. Então, ele fica bem organizadinho lá, diferente da bactéria. A bactéria, ela também tem um chamado DNA circular, que é o plasmídio. Enquanto no eucarioto, o DNA não existe nesse formato circular, somente naquela dupla hélice. Esse DNA circular, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, que é o causador por exemplo, o que eu falei para vocês, da produção da insulina. É através dele que a gente consegue replicar, reproduzir informações, brincar de engenharia genética, sabe? Assim, que a gente consegue quebrar uma informação e reproduzir. Produzir substâncias transgênicas, né, alimentos transgênicos, como milho rosa, milho azul, que o pessoal estava fazendo. Então, a gente consegue, através desse DNA circular do procarioto, das bactérias. Então, nós, né, seres humanos, nós temos o material genético em dupla hélice, separado, né, organizado na carioteca, na membrana nuclear, enquanto a bactéria, ela tem o material genético solto no citoplasma, sem envolver a membrana nuclear, e possui um DNA que pode vir a ser circular, que é o chamado plasmídio, tá? No procarioto, ele não possui organelas, isso é, ele não possui complexo de Golgi, ele não possui retículo endoplasmático, ele não possui mitocôndria, ele não tem organelas, enquanto o eucarioto é cheio de organelas, até para poder reproduzir e produzir informações constantemente através da produção de proteínas e armazenamento, tá certo? Parede celular é composto basicamente por peptidoglicano, que aí vocês vão ver bem direitinho na próxima aula a composição e a diferenciação da parede celular, por exemplo, de grãs positivas e grãs negativas. E aí a gente tem que, em comparação ao homem, pode muitas vezes, nesses seres eucariotos, que são seres humanos, a gente não tem parede celular. Normalmente a gente encontra parede celular em alguns fungos e em plantas, que são seres eucariotos, mas ela pode muitas vezes não estar presente, tá? Como em nós. Mas na bactéria ela sempre está presente. E a divisão celular normalmente acontece por mitose, né? Por mitose, né? Onde a gente tem a reprodução daquela célula única de bactéria por bipartição, né? A bactéria ela se multiplica ou ela se divide em duas iguais e assim vai exponencialmente. A bactéria ela vem, se divide e vai crescendo exponencialmente. De 2 se transforma em 4, que se transforma em 8, que se transforma em 16 e assim vai. Enquanto o eucarioto ele tem a reprodução, a divisão celular, basicamente através de mitose pura e simples, né? Onde a gente tem meiose e mitose que ocorre no organismo,
tá bom? Então, basicamente, essas são as diferenças. Principalmente a questão da presença ou não da membrana nuclear, né? Que no caso dos procariotos, as bactérias não temos, é solto no citoplasma. A presença de DNA circular, que é o plasmídio, a não presença de organelas e a presença de parede celular. Isso basicamente são as principais diferenças. Então, quem são os procariontes? Eu meio que já tinha falado, né? Já tinha elucidado para vocês. São as bactérias e arquibactérias, né? Basicamente são essas. E como é que a gente diferencia as bactérias entre si? Que é aquela questão da nomenclatura que eu conversei com vocês e tudo. Como é que a gente vai saber se eu tenho 600 tipos só na boca e eu existo milhões aqui dentro? Como é que eu vou saber diferenciar? Então, a gente usa basicamente a morfologia das células bacterianas, a composição química, a necessidade nutricional, se vai precisar de nitrogênio, se vai precisar de glicose, se vai precisar de alguma proteína, como é que ela faz essa alimentação, né? E a atividade bioquímica. Então, são esses 4 fatores básicos, desculpa, é a fonte de energia. São esses 5 fatores básicos que vão diferenciar essas bactérias entre si. E a gente vai ver a seguir. Então, em relação ao tamanho, como eu falei para vocês, a gente fala de seres micro, né? São micro-organismos. Então, dentro desses micro-organismos, para vocês terem ideia, aparentemente, talvez vocês não tenham inicialmente uma ideia do tamanho, a gente está falando de micro-organismos que variam de 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro e de 2 a 8 micrômetros de comprimento. Isso é, imagine um carrapato. Quem já viu um carrapato sabe que é bem pequenininho, aqueles carrapatos que a gente encontra em gato, em cachorro, e ele é cerca de 1 milímetro, né, de comprimento, ele tem 1 milímetro de tamanho. A hemácia da gente, ela tem 10 micrômetros de tamanho. Vocês já não conseguem enxergar as hemácias de vocês. Então, até 1 milímetro, a gente consegue enxergar a olho nu. Menos que 1 milímetro, já entrando em micrômetros, a gente já não consegue e a gente precisa de um microscópio para isso. Que aí se encaixa as bactérias, que estão entre 1 micrômetro, por exemplo. Vírus, né? Vírus e a questão de material genético, aí a gente já tem algo muito pequenininho, que em alguns casos a gente precisa de um microscópio de força atômica, onde são bem mais específicos, são máquinas bem mais complexas para poder enxergar e definir essas estruturas, tá certo? Mas basicamente as bactérias a gente consegue sim enxergar, visualizar através de microscopia e vocês vão encontrar, né, disponíveis para vocês estudarem no laboratório aqui da faculdade. A forma básica desses micro-organismos. Então, aí a gente começa a diferenciar. Vocês vão ver que o Streptococcus mutans, ele vem principalmente, o gênero dele vem através da forma em que esse micro-organismo ele se encontra. Então, basicamente, a gente tem os cocos. Cocos, você pensa num coco logo, né? Então, um coco é redondo. Então, cocos, eu estou falando de micro-organismos redondos, circulares. Bacilos é como se fossem pequenos bastões, né? Eu tenho pequenos bastõezinhos encontrados. E espirais, eu já tenho micro-organismos que se assemelham ao bastão, mas ele tem uma certa curvatura, certo? Ele não é reto como um bastão, ele tem essa curvatura associada. Então, eles são os espirais. São chamados de espirais. E dentro desses principais formatos, a gente vai encontrar, dentro desses formatos, subtipos, tá? Que seriam dicocos, policocos, streptococcus, staphylococcus, como a gente vai ver a seguir. Então, a forma, basicamente, ela pode ser monofórmica ou pleomórfica. Monofórmica é quando ela só tem um tipo de forma, que é quando a gente está falando de um coco. Um coco, ele só tem a forma de um coco. Agora, quando eu associo 2 cocos, né, 2 bolinhas, eu estou transformando em um dicoco. Então, eu já tenho um pleomorfismo dessa relação.
Então, seria isso. Um coco seria a forma básica. Quando eu junto dois, né, cocos, que são essas duas bolinhas redondas, eu tenho um diplococo, né, que seriam cocos aos pares. Quando esses cocos eles estão formando como se fosse uma cadeia, como se fosse um colar de pérolas, assim, de bolinhas, eu já tenho um coco em cadeia, que são chamados de streptococcus, né? Daí o nome daquele micro-organismo tão, né, falado dentro da cavidade oral. Quando esses cocos eles se unem formando 4 esferas interligadas, o chamado tétrade, né? Se dividem em 2 planos e eles permanecem ligados em grupos de 4, isso daí é chamado de tétrade. Quando eles estão nesse mesmo formato, só que unidos em grupos de 8, eles são chamados de sarcinas. E quando eles se assemelham, particularmente, eu acho, né, a um cacho de uva, a gente chama de Staphylococcus, certo? Então, o Staphylococcus também está associado em muitos casos de resistência bacteriana, como Staphylococcus aureus. Então, a diferença básica para dar nomenclatura, aquela identidade do gênero, a gente está muitas vezes no formato, na disposição desse formato. Então, a gente pode ter um coco, 2 cocos que seriam o diplococo, uma cadeia de coco, né, um colar de coco seria o streptococcus. A gente pode ter um conjunto de 4 cocos formando uma tétrade, um conjunto de 8 formando uma sarcina e um cacho de uva que são aglomerados de vários cocos formando o Staphylococcus. A mesma coisa, gente, a gente pode encontrar, né, na verdade, nos bacilos, naqueles formatos de bastões, onde eu posso ter um bacilo isolado, um bacilo associado a outro, formando um diplobacilo, quando são 2 bacilos, o bacilo formando cadeia, né, como se fosse um colar, que seria o streptobacilo, e eu posso ter o chamado cocobacilo, é como se o bacilo ele estivesse achatado, emaranhado, ele estivesse deformado entre si, né? Como se tivesse 2 cocos unidos, forçados. E aí a gente não consegue identificar a separação deles e a gente chama de cocobacilo. Então, basicamente, teriam essas formas de bacilo associadas, de pleomorfismo. E dentro dos espirais, a gente tem um espiral isolado, que seria único, né, a forma única dele, que seria chamado de vibrião, que é mais conhecido. Quando a gente tem mais de uma curvatura dentro desses espirais, a gente chama de espirilo. E quando a gente tem diversas curvaturas que se assemelham como se fosse uma minhoca, assim, quando a gente é criança, né, que a gente vai desenhar, então, várias curvaturas associadas nesse micro-organismo em formato de espiral, a gente tem que chamar de espiroqueta. Então, esses basicamente são os formatos tanto dos cocos, quanto dos bacilos, quanto dos espirais. Ok? E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre a célula procariante propriamente dita. Aqui nessa imagem você consegue elucidar aquilo que a gente já tinha conversado, as características principais para poder ser denominado um ser procarionte. Aqui a gente encontra uma célula em que o material genético, que é essa parte roxinha, esse emaranhado, né, de ácido nucleico, nucleotídeo, ele está solto no citoplasma sem estar circundando, organizado por uma carioteca, uma membrana nuclear. Ele não possui nenhum tipo de organela. A única coisa que ele tem solta no citoplasma, até para a produção de proteína, que é necessária para as informações serem repassadas geneticamente, são os ribossomos. Ele possui o DNA circular, que a gente está vendo aqui bem no cantinho da imagem, próximo já ao flagelo, que é esse espiral comprido que sai da bactéria, de algumas bactérias. A gente vê esse plasmídio, que é esse DNA circular isolado, e a gente vê também a presença de parede celular além da membrana plasmática. E como a gente vai falar agora de algumas propriedades associadas, a gente pode ter também a presença de cápsula, que confere a eles mais resistência, e a presença desses pelos, né, que também estão associados a algumas bactérias, são chamados de fimbrias, ok?
Então, basicamente, seria isso a estrutura que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre os seres procariontes. E aí, depois, na próxima semana, a gente vai se ater somente a destrinchar um pouco sobre a parede celular e as características de gram positivas e gram negativas. Então, basicamente, quando a gente vem de fora para dentro da bactéria, tá? A primeira camada que a gente encontra de fora para dentro, assim, eu cheguei perto de uma bactéria, é o chamado revestimento de açúcar, é o glicocálice. Essa é uma das partes que eu considero mais importante. Quando você vai ver molecularmente, ele se assemelha àquelas anteninhas do Chapolin, não sei se é da época de vocês, mas é basicamente um glicídio associado, né, dois glicídios associados a outro carboidrato maior, um polissacarídeo, e ele tem essa capacidade de ser como se fosse a nuvenzinha, uma nuvem que paira, né, sobre a estrutura da parede celular das bactérias, chamada de glicocálice, é onde, por exemplo, a célula humana entrou uma bactéria dentro da corrente sanguínea, o que a gente tem? Vocês estão vendo em imunologia, né? A gente tem células de defesa, né, inata, por exemplo, o macrófago, ele vai chegar ali perto para saber se é uma coisa do ser humano ou uma coisa externa maléfica a ele. O glicocálice, ele tem a capacidade de proteger essa bactéria, além de ser aquele que vai identificar onde aquela bactéria ela vai se fixar. Algumas bactérias elas têm que se fixar em alguns locais específicos para poder, né, sobreviver, realizar os metabolismos. Por exemplo, o mutans, ele não causa doença em bochecha. Você nunca vai ouvir falar do mutans causando alguma patologia ou algum problema em bochecha, em língua. Onde é que ele causa? Onde é que ele se conecta? Onde se liga? Seria ao dente, a estrutura do esmalte. Então, nesse glicocálice que tem o chamado de receptor, é ele que vai ter o receptor conector entre as estruturas. Então, normalmente é a primeira camada da célula que vai servir para poder identificar onde ela está e onde é que ela vai se agregar, certo? É através dele, né, que a gente vai encontrar muito da virulência bacteriana. É o grau com que um patógeno, é o grau com que um patógeno ele causa essa doença. Então, para ele ter a capacidade de se aderir a uma superfície específica, é através do glicocálice que ele vai reconhecer aquela superfície e vai iniciar o processo de adesão. Então, é através dessa estrutura mais externa à parede celular, que é onde vão ter esses receptores. Então, ela é que vai estar presente, né, que vai ter essa propriedade de virulência. Como eu falei para vocês, o Streptococcus mutans, ele só vai ser encontrado, ele só vai causar patologias associadas à estrutura dentária. Então, é nisso que a gente tem que se ater em relação ao glicocálice. Outra estrutura que também é externa à parede celular da bactéria, seria a cápsula, como vocês viram naquela imagem. A cápsula, ela protege as bactérias da fagocitose pelas células do hospedeiro. Então, é através da cápsula que o macrófago ele não vai poder identificar e englobar aquele micro-organismo. Ela serve como realmente um escudo. E aí a gente tem vários micro-organismos que possuem essa cápsula, e o mais comum, né, o mais conhecido dele seria a bactéria do antraz, que é essa bactéria tão virulenta, capacidade de matar aí inúmeras pessoas, né, que são utilizadas em ataques químicos, principalmente teve nos Estados Unidos e tudo mais, que causam realmente mortes muito rápidas em seres humanos e sendo irreversíveis, né? Então, o antraz, ele tem essa cápsula, certo? Outro seria, por exemplo, a bactéria associada à pneumonia, que é o Streptococcus pneumoniae, que também possui essa cápsula, que dificulta muitas vezes o tratamento dessas doenças. Na cárie, a gente possui um micro-organismo que também possui essa cápsula, que também dificulta na reação do organismo quanto
ao combate desse micro-organismo, né, da bactéria, que seria o Streptococcus mutans, logo ele, né? Então, logo ele, que é o principal causador, o principal correlacionado à doença cárie, ele possui também, além de todas as características que vocês vão ver, essa cápsula que protege ele muito mais. E durante a formação do biofilme, que seriam a associação de vários micro-organismos com polissacarídeos extracelulares, isso é, aqueles restos de alimento e tudo mais interligados, eles aumentam ainda mais a fixação, a proteção e a reserva de energia desses micro-organismos. E eles já possuindo essa cápsula, eles têm uma proteção, uma estrutura muito grande de reforço aí contra agentes como agentes de escovação e tudo mais, fazendo com que seja muito complicado a remoção dele espontaneamente pelo organismo, assim, o combate dele pelas próprias células de defesa. Então, a gente tem que ter, normalmente, métodos associados a tratamentos. Então, a cápsula aqui, histologicamente, né, numa lâmina, você está vendo que tem um micro-organismo e ao redor dele parece uma membrana, um vácuo, que protege esse micro-organismo, certo? Fazendo com que ele não seja reconhecido, que ele tenha um escudo, uma cobertura frente ao ataque, né, do organismo humano. Outra estrutura associada à externa, né, à parede celular, seriam os flagelos. Os flagelos, gente, eles são longos apêndices, certo? Filamentosos, eu não sei se vocês lembram na imagem, mas a bactéria, o flagelo seriam como se fosse uma caudinha. É uma cauda que vai ser responsável pelo quê? Pela locomoção dessa bactéria. Então, quando você não tem flagelo, elas são chamadas de atríquea. Mas quando você possui o flagelo, você pode se locomover. É através da vibração do flagelo que você consegue muitas vezes locomover, sair do lugar. Né? A bactéria ela consegue ter essa capacidade. E aí, dentro da disposição do flagelo, a gente vai encontrar algumas classificações, como, por exemplo, se o flagelo ele for circundando toda a bactéria e não só em um extremo, ele é chamado de peritríqueo, tá? Que é essa imagem mais à esquerda superior. Logo ao lado dela, essa imagem mais avermelhada, quando só tem um flagelo saindo de uma única extremidade, a gente tem chamado de monotríqueo ou polar. Quando a gente tem diversos flagelos saindo, mas de uma única extremidade, não ao redor da bactéria, a gente tem o lofotríqueo, ok? E polar, então é de uma única extremidade. Essa imagem mais à esquerda, embaixo. E quando a gente tem flagelos nas duas extremidades, né, como a gente nota na imagem mais à direita, no canto inferior, é chamado de anfitríqueo e polar, tá certo? Então, basicamente, através da movimentação, da vibração do flagelo, ele consegue desviar, ele consegue correr, ele consegue, através disso, se locomover. Então, além de tudo, serve como proteção e locomoção para busca de alimento, para ir atrás da célula em que ele vai, né, causar o dano, que vai se acoplar, e até para se defender, né, proteger dos macrófagos, neutrófilos, são aquelas células de defesa que vão tentar eliminar aquela bactéria. Então, a gente, além dos flagelos, a gente pode ter também outros filamentos, né, externos, isso tudo que eu tô falando para vocês, o glicocálice, a cápsula, os flagelos, tudo isso tá externo, fora a parede celular da bactéria. Eu ainda não entrei dentro da bactéria. E aí a gente tem também os chamados filamentos axiais, porque é como se o flagelo ele se enrolasse no micro-organismo. E aí são chamados de espiroquetas, né? A gente tem esse espiral sendo formado pelo próprio filamento, né, de locomoção, esse flagelo ao redor de provavelmente um micro-organismo já em formato de espiral, que são as espiroquetas. Ele também, tá, gente? Ele também é responsável pela locomoção nesse caso. Ele causa uma vibração
nesse espiral, né, nesse espiroqueta, e vai fazer com que o micro-organismo ele saia, ele se locomova do local, através dessas vibrações. Outra estrutura, como a gente comentou naquela imagem inicial, são esses pelos, se assemelham, né, a esses pelos na membrana que circunda a parede celular, é a membrana plasmática da bactéria, né? O flagelo é aquele prolongamento que vai estar em extremidades ao redor do corpo, mas que tem a função realmente de locomoção, né? A fimbria, não. Ela não vai ter a função de locomoção, e sim de adesão, de aderência, tanto entre uma bactéria com outra, quanto a bactéria e a célula em que ela vai infectar, o suporte, muitas vezes a estrutura com... Vocês vão ver que se forma muito biofilme em cânulas. Por exemplo, você tem... A pessoa é entubada, ela normalmente pode pegar uma infecção secundária associada a essa intubação, porque na superfície lisa, as bactérias elas vão se aderir, e vão ser através dessas fímbrias, que elas aderem ou às superfícies externas ou entre elas, ok? E além de tudo isso, né, como na imagem aqui à direita a gente tem as fímbrias para adesão, o flagelo para locomoção, a gente tem o chamado pili, que nada mais é do que o que vai levar à fecundação. Não é nem uma fecundação, porque eles não têm órgãos celulares, gente. Mas o pili, ele vai ser responsável como se fosse um túnelzinho que fosse passado de uma bactéria para outra, penetrasse em uma e na outra, né? Uma delas possui o pili, vai penetrar na outra e vai trocar o material genético de uma com a outra, para poder, assim, ter uma variação, uma diversificação da informação celular entre essas bactérias, fazendo com que elas consigam, por exemplo, uma delas conseguiu se mutar diante de um ambiente que estava inapropriado para a sobrevivência, ela conseguiu se mutar e sobreviver naquele ambiente. Por exemplo, a gente tem bactérias que vivem em geysers, que são locais em temperaturas muito altas, mais de 80 graus. Então, para se adaptar, ela sofreu algum tipo de mutação, provavelmente. Então, só quem sobrevive lá é quem tem essa mutação. Através do pili, eu consigo passar essa informação genética, que, por exemplo, essa célula mutada, ela produziu, né? Ela conseguiu realizar, e assim eu passo para as outras bactérias, para que elas consigam colocar dentro do material genético e reproduzir aquela informação, sendo capaz de sobreviver. Então, por isso que elas têm uma capacidade de mutação muito grande, porque elas só aderem informação. A gente tem que misturar informações que às vezes elas não são lidas, elas não são acopladas àquele nosso material genético. Então, por mais que você venha de uma pessoa que tenha tido algum tipo de benefício genético por causa de alguma evolução, às vezes não é repassado para você. Você vai repassar só para o seu tataraneto. Então, a bactéria não, ela diretamente já faz essa conexão. Então, através, né, do pili, a gente faz a transferência desse material genético, através de conjugação. E aí, gente, vai entrar um pouquinho na parte de parede celular, que é o que a gente vai ver na próxima semana, né, provavelmente pelo que eu vi aqui no plano, seria a professora Ramile, que ela vai continuar essa aula com vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, tá, pela atenção de todo mundo. E é isso. Um grande abraço. Até mais.